cara não é obrigado a entregar o que a gente espera dele. Exato. Claro, E a gente claro. esperou muito E olha que ele entregou, do Neymar. O Neymar Messi, entregou. né? O O Messi Messi, entregou sim, tudo. sim. E o Neymar também, né? Mas eu só acho complexo nisso, assim, eu não concordo 100%, porque eu acho que o Neymar, de certa maneira, tá cansado, principalmente das coisas que ele passava em Paris, só que eu ainda acho que ele quer entregar alguma coisa. Ele tá ali no lance da seleção, ele não abandonou, ele quer... Por isso que ele, inclusive, fez o contrato dele até o fim do ano de 2025, ou seja, o último período antes da Copa, ele não vai estar lá. E aí eu acho que ele vai tentar livre, porque ele não estaria livre se ele ficasse no Paris, jogar aonde ele quer antes da Copa do Mundo. Eu também acho que tem esse olhar. Também Eu acho que ele ainda vai dar esse último também acho. tiro, esse último sacrifício Talvez pra... seja até aqui no Brasil. Não duvido que Pra- acabando o contrato na Arábia ele queira voltar pro Santos, Sim. ou jogar no Flamengo, que ele já manifestou interesse. Não duvido. Poxa, E gente, vocês um estão outro... deixando Ou no triste, São estão Paulo, deixando- no Vasco, pode estão ser. deixando Sim. triste com isso E daí, um na outro, moral. um outro Não fala ponto, do assim, Neymar, não. falando do Neymar e dessas escolhas desses ídolos. O que você acha do cara que vai jogar na Arábia, por exemplo? Eu sempre fui contra o Tite convocar jogadores da China. Teve na Copa que ele usou o Renato Augusto, que estava no futebol chinês. Quem mais que o pessoal cobrava? Oscar, Paulinho. Hulk, Paulinho, ele Paulinho e usou. Renato, os dois. E Convocou o Gil também, mas não foi pra Copa. eu tendo a achar que o cara que faz a escolha de ir para uma liga em que ele não vai estar competindo contra os melhores no dia a dia, já diminui muito os feitos dele. Se ele for o artilheiro com 25 gols do Campeonato da Arábia Saudita, ele é o artilheiro de um campeonato ruim. Ele não é o artilheiro da... Concordo. Não é fazer 25 gols na Premier League. Assim não é fazer... como o artilheiro do Brasileirão, a gente tem que sempre relativizar. Esse cara tem não que não tem relativizar. que jogar a Copa porque ele é o artilheiro do Brasileirão. exato. Inclusive, o nosso artilheiro é o Gabigol. Exatamente. Lembrando do Gabigol, É. máximo respeito ao futebol do Gabigol, mas... E aí, o que você acha disso? O Neymar, ele, pelo tamanho dele, pelo que ele balançou essa opinião e esse conceito que eu tinha. O que você acha? Você acha que ainda dá pra contar com um jogador do tamanho dele que vai? O que vai dizer, o que vai ditar é o rendimento dele. Então, acho que assim, a partir do instante em que um jogador, e na época da China, ou que opta para ir agora para a Arábia, ele tem a obrigação de manter o rendimento dele na seleção. Porque, no fundo, o que vale para jogar na seleção é o rendimento na seleção. Então, se o cara arrebenta na seleção, não me importa onde ele tá, né? E esses caras vão ser convocados pelo que hoje o Diniz conhece deles, sabe do que eles podem entregar. E no caso do Neymar, porque ele é o melhor jogador do país. Onde ele estiver, ele vai ser convocado num primeiro momento. Se a partir de agora ele não entregar mais rendimento, ele vai perder credibilidade para ser convocado. Então, enquanto e no caso dos jogadores que foram para a China, tanto o Paulinho quanto o Renato jogaram muito na seleção enquanto estiveram na China. Não, isso é verdade. Então, eles, assim como o Alisson era o goleiro reserva da Roma, e na seleção ele era um goleiro que não tinha por que você trocar, mexer nele. Então acho que o que esses caras fazem pela seleção é o que deve pautar eles serem convocados ou não pela seleção, que pra mim é o mais importante. Esse ponto de o quanto o cara joga na seleção conta muito, né? Porque ele é convocado pra seleção. Tem muita história disso, né? Jogadores que estão em fases ruins no clube, só que na seleção meio que sente diferente esse impacto, né? E dessas mudanças, assim, falando meio do óbvio, do Messi e do Cristiano Ronaldo, qual decisão você acha que foi... Você acha não? Qual decisão você tem certeza? Ou você acredita que foi a mais produtiva pros dois? Assim, você acha que tem comparação ainda do que um tá fazendo em cada lugar? Ou finalmente essa guerra, entre aspas, essa guerra assim que foi um prazer acompanhar, acabou assim? Como que você vê esse fim de carreira, né, caminhando pro fim de carreira dos dois? Tenho a impressão que no momento em que eles, porque há uma diferença, né? O momento em que eles fizeram a troca e o momento atual. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi o primeiro a puxar fila na Arábia. Então, o momento em que ele fez a troca, o futebol árabe era visto de uma forma. Hoje o futebol árabe já é visto de outra forma, porque tá todo mundo lá, né? Então, no momento em que ambos fizeram a troca do Messi foi muito melhor vista do que a troca do Cristiano. Né? Não sei se por desconhecimento, por preconceito, ou por algum tipo de análise, preconceito com o mundo árabe como um todo, ou por algum tipo de análise mesmo, ou até pelas questões de sports washing que envolve o futebol árabe, a Arábia Saudita como um todo. Assim, hoje a Liga Árabe ela tá atraindo um holofote que eu nem sei se o Cristiano imaginava que atrairia quando ele foi. Então eu acredito que os dois vão usufruir da mesma forma. A diferença é que o Messi tá sobrando mais do que o Cristiano. Porque pra mim o Messi é melhor. Pra mim não há muita discussão em quem é melhor. Pra mim essa é uma discussão, assim, a carreira dos dois ela é enorme e eles foram muito competitivos o tempo inteiro.
Mas pra mim, um ocupa uma prateleira de jogador de futebol e o outro ocupa outra. Concordo. Pra mim, o Messi Concordo. é um jogador assim. É a ideia de jogador de futebol. O quem é Messi melhor? tá na prateleira Não- do Pelé e do Maradona. Não tem discussão. Sabe? não tem Atrás discussão. do Pelé. Mas é na prateleira ali. Sim. O Ronaldo tá na prateleira de baixo. Com o Ronaldo, com o Zidane. Mas com eu os acho craques. que. Mas eu acho que os anos que ele competiu com o Messi fazem dele. Assim, engrandecem Botam a história ele dele. nessa- porque o cara isso. conseguiu ser contemporâneo do Messi e, em alguns anos, ser mais vencedor. Não, Em sem alguns dúvida, anos, ser cara. mais E bom. fazer essa Bateu o cara comparação. no mesmo campeonato. E fazer essa comparação fazer sentido. né? Exatamente. Isso é muito mérito Sim, dele. sim, ele, sim. É uma É máquina. isso, não é um comparativo cada cabeça. Ele né? se Tipo, colocou, inventou isso. só ele dele se colocar na discussão Sem dúvida. já Mostra coloca quão como grande ele é. É. Perfeito. Eu perfeito. acho que nessa comparação dos dois agora, eu acho que tem um ponto que conta, que é essa imagem do dinheiro. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ir para a Arábia Saudita vende a ideia do, lá, vai ganhar dinheiro. Também com esse de tanto de dinheiro não dá pra dizer não. É. Então, assim, quando ele toma Mas essa o Messi decisão, também não foi por pouco. bate a ideia do dinheiro. Mas tem um então, projeto mas de vida ligado ao Messi também. o Messi Eu entendi. vende mais a ideia do, olha, só agora que ele conquistou a Copa, ele vai cuidar da família, ele tá verdade. atendendo o desejo da É verdade, esposa. é verdade. Então, tipo, ficou uma coisa mais amistosa do Messi. Tipo, todo mundo meio que concordando com o que ele tava fazendo. E o Cristiano, com a hipocrisia que é a relação com o dinheiro, todo mundo aceitaria, mas o Neymar tá errado, sabe assim? Tipo, então eu acho que esse fator financeiro pesou um pouco. concordo. Igual tá pesando pro Neymar agora. Eu acho que o lance do Neymar as críticas têm mais a ver com a idade também, né? Porque ele é mais jovem do que os dois. O momento assim, em que né? ele está fazendo mas essa é que- troca. Ele é que o ainda- Neymar sofreu, né? Assim, sofreu é uma palavra fortíssima pra isso. Mas assim, é uma situação de merda, né, cara? o PSG Você tá deixou num ele meio sem saída, Você tá num parece, trampo né? de merda. Que ninguém, tipo, Ninguém aparentemente pode não te te querem contratar, mais, né? Tipo, E não vão te liberar. é isso. O cara, Ele estava preso É isso. contratualmente, né? o cara te coloca um valor que ninguém pode pagar. Sim. E te coloca nessa situação do, se alguém pagar pra você ir, você tá ferrado, que você vai ter que ir sozinho, com E um o- time merda. E tá é ligado? verdade Tipo, também que o mercado europeu não olhou para o Neymar com grandes olhos. Sim. Né? Então, mas Diante assim, de todo esse cenário. Mas o Cristiano eu Ronaldo é a acho mesma coisa também, também, né? Porque o Cristiano queria ficar Queria jogar na Champions, jogar mais Champions, um é. Mas os times que o procuraram eram times menores no olhar dele, É. né? Sendo que ele não estava entregando para jogar em time grande. Sim, Ele não- sim. Infelizmente, ele não tem mais bola para jogar em time grande Sim. da Europa. Sim. O que eu acho do né? Neymar de diferença, assim, é que não é que os clubes não se atraíram pelo Neymar. Todos sabem o número. Manja, tipo, todo mundo sabe que você não chega lá com um valor X, a conversa não começa. O cara olha e fala, mano, esse valor não dá, não dá, é surreal. E talvez o olhar dos times europeus para o evaluation sobre o Neymar, quanto vale esse pacote, tenha diminuído com o passar dos anos. Pelo que ele não jogou, pelo que ele se machucou, por questões comportamentais. Talvez os grandes times europeus olhem para o Neymar hoje de uma maneira diferente que olhavam antes também. Sim. Né? Isso eu acho que também existe. E por responsabilidade dele, né? Também. Não tem como tirar Claro essa que é. responsabilidade Cara, dele. e pelo tempo que você começou ali como repórter e trabalhou aqui nas rádios de São Paulo, você deve ter visto o começo do Neymar, Sim. aquele time do Dorival Sim, e tal, né? sim. Teve um período ali naquele começo que eu achava que o Ganso jogava melhor que o Neymar. Você tinha essa impressão vendo na beira do campo? O que você achava de quando você acompanhava de perto? Assim? Eu tive essa impressão em algum momento, eu acho que foi no primeiro semestre de 2010, né? O Neymar estreia em 2009, né? É o Fred Borboleta. Era o Luxemburgo Final técnico. de 2009. Isso. E aí... Ou era o Wagner Mancini, o técnico. O primeiro semestre era o Wagner Mancini e depois veio o Vanderlei. Mas Em 2010, o Vanderlei que põe ele pra jogar. isso. Aí em 2010 vem o Dorival, que queria no Mágico do Santos. Primeiro semestre de 2010, eu fui cobrir alguns jogos do Santos, acho que teve um Santos e Grêmio, Copa do Brasil na Vila. O que o Ganso jogou, acho que o jogo da volta foi o jogo que o Ganso estoura o joelho, se eu não me engano. O que o Ganso jogou, eu fiquei ali, um gol por cobertura, eu fiquei embasbacado. Então eu cheguei a olhar pro Ganso e falar, cara... Parecia mais maduro, mais pronto, né? Acho que é mais genial, sabe? Aquele talento genial. Talvez a carreira do Neymar fosse melhor, eu pensava, mas acho que o Ganso tem uma coisa que é dos gênios do esporte. Sim. Mas a carreira... E eu não sei dizer se eu estava certo ou errado, ou se os caminhos que as carreiras tomaram também embaralharam as coisas. O Ganso, ele é um gênio no que ele faz. Sim. Né? Mas a carreira dele foi mais difícil que a do Neymar. O Neymar usufruiu melhor do talento que ele tem, teve menos lesões nessa época, e alcançou patamares que o Ganso não alcançou. Mas foi quem viu aquela dupla começando... O Paulista de 2010 é uma coisa e a Copa assim... do Brasil... E, cara, se você não gosta de futebol e você tem um mínimo de interesse,
assista o primeiro semestre É do um Santos absurdo. 2010. É um dos melhores surreal. times do Brasil, assim, pelo menos da minha geração, assim, da nossa Encantador. geração. Não, e Eu de- acho que, tipo, sei lá, de o tudo, né? Cruzeiro de Resultado, 2003, esse espetáculo. Santos, assim. Pô, eu lembro não que tem- assim, é que o Naviraense do Mato Grosso do Sul é um time muito pequeno, muito frágil. é. O Santos meteu 10-0. É isso que eu ia falar. Exato. Beleza, o cara é ruim, 10 a mas quem 0? mete 10, Não mano? mete 10, E assim, Não, meter teve 10 jogo de do Neymar Libertadores passando o pé que na meteu 7, bola. o Não, Bolívar, sei mano, lá, foi- alguma coisa sobrou, assim. Fizeram sobrou, era muito. muito Era surreal, muito bonito era ele muito ver surreal. jogar e potencializou muita gente junto, né? Sim. Quem era daquele time. Enganou também, né? Wesley, Enganou, Arouca, enganou. André. O André usufruiu muito André. da parceria, Sim. né? Então era Enganou- um time mágico. Enganou no Time sentido assim de criar expectativa errada em pessoas que assim, Sim. o cara não joga tudo isso. É porque ele tá sempre sozinho, porque se o Neymar Sim. pega a bola, 8 caras vão lá, então você fica sozinho. E o Dorival Aí com ele méritos é bom. também, né? Só que quando você põe ele pra jogar num time normal, Mas que era não muito tem o bom Neymar no no time. time, Era um então uma espetáculo. galera acabou sendo traída, entre aspas, pelo talento também de estar do lado Sim, do Neymar sim, sim. E do Ganso nessa época. Eu lembro bem que a discussão na época, tanto que na época da convocação do Dunga, Pra Copa da África. É isso. existia um clamor por Neymar e Ganso. Isso. Se fosse um só, levar o Ganso. O Ganso. Tipo, o verdade. Neymar era o segundo. Desse momento. Se tivesse que levar um só, acho que Era- a maioria das pessoas levaria o Isso, Ganso. porque também. como tinha o Robinho, que tipo a galera comparava um cara pra driblar, um cara bom de bola, Isso. esse cara do meio não existe. E o Kaká não tinha as melhores Não- condições físicas. Tava É verdade. devendo, Voltando de cirurgia, alguma coisa assim. tava devendo na exigência dos 7 jogos, É, né? isso. Tipo, era claro que o Kaká não aguentaria jogar intensamente Sim. todos os É uma jogos. pena. A gente nunca vai saber o que seria da carreira do Ganso se não tivesse ele estourado o joelho quando ele estourou É. tão cedo. Uma pena. E acho que isso mexe com a cabeça dele. Não sei se até hoje, mas acho que isso mexeu com a cabeça dele durante muito tempo. Sim. Tenho curiosidade. Nunca Nas entrevistei o Ganso no tete a divididas, tete. nas coisas no jogo e físico, até né? na parte É, psicológica. Eu acho que o negócio de pôr o pé na bola, o cara nunca mais põe, sabe? Porque ele Assim, é, tipo, diferente, porque ele é um né? gênio. Ele jogando Sim. bola é um isso não gênio. muda, né? Sim. Isso não mudou. E- Não mudou. E o Diniz conseguiu acender o que ninguém conseguiu, o Diniz conseguiu É. acender isso no Paulo Henrique Ganso.